Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que é o irmão Jefité. Eu vim contar a experiência de quando eu comecei a pregar. Eu me entreguei a Cristo e até então ninguém nem pensava que Deus teria algo na minha vida. Pelos meus muitos pecados, o povo pensou que minha jornada acabaria ali. E até então Deus não tinha prometido nada a longo prazo, assim, falando Jefité, é isso, né? Aí, e também na igreja, né? Os irmãos mais esperançosos tem aquele negócio. Chega na igreja, o irmão se entregou a Jesus. É cantor ou é pregador? Ou é pregador e cantor, né? Aí fica naquela questão. Aí passou um mês e pouco, eu não era baseado no Espírito Santo nem nada. Aí eu ouvi uma voz. Num sonho, aconteceu muitas coisas nesse sonho. Nesse sonho eu vi até a partida da minha mãe e outras coisas que eu não quero detalhar. Mas aí uma voz bradava do céu e falava: corre, pregador! Aí depois, né? Aí eu corria para um certo lugar. Aí tinha como fosse um galpão. E esse galpão tinha aquelas cadeiras de escola que você coloca tipo a mão aqui, ó. Você coloca a mão. Aí e era daquelas de madeira maciça e tinha um monte delas. Aí eu corria, eu entrava dentro desse salão e eu subia até o topo. E ali eu começava a pregar com muita eloquência. Eu não sabia o que eu estava pregando, eu só sabia que era com muita eloquência. E de repente eu aparecia também embaixo. E eu pegava as cadeiras e aparecia tipo uma raposa lá na porta e eu ficava jogando as cadeiras nela. Aí eu acordei, né? Eu não acordei nenhum pregador, mas eu falei, pronto, a voz disse que eu sou pregador, então eu sou pregador. Aí eu comecei, eu terminei de ler a primeira vez a Bíblia, foi em 2 meses e 2 dias. Eu sou um semi-analfabeto, tá? Não sou nenhum estudado. Aí eu comecei, né, ter a oportunidade, mas eu falei, eu sou pregador, a voz falou que eu sou pregador. Aí com 6 meses de servindo a Deus eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí, mas só que aí eu já pregava, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo eu já pregava. Mas foram acreditar que eu era pregador depois de 1 ano. Depois de 1 ano já de servindo a Deus que o povo foi acreditar que eu realmente era um pregador. Mas eu lembro algumas vezes que o Espírito de Deus tomou pessoas e falou assim: Jefité, sou eu. Você sabe que sou eu. Abre, pois, o livro da sabedoria, te darei a entender da minha palavra. E essa é a minha jornada, foi assim que eu comecei. Aí no começo eu abri a Bíblia, eu não entendia nada, mas mesmo assim eu lia, eu relia, porque é o nosso pão. Então eu lia, relia, sempre gostei de orar um pouco. Aí depois disso, que o irmão entregou essa profecia para mim, eu comecei a entender mais. A palavra queimava o meu coração. Aí na hora, e assim, tem gente que me chama de pregador preguiçoso, né? Mas não, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Mas aí quando uma palavra queima no meu coração, aí eu resguardo. Eu não faço esboço, eu não faço nada, eu só oro. E na hora Deus me dá o entendimento a mais do que Ele quer falar naquele momento. É assim que funciona as minhas ministrações. E agora já estou com 5 anos e meio mais ou menos de servindo a Deus. E é só vitória. Como diz minha mãe, pro crente tudo dá certo. Aqui ou no céu, tudo dá certo. Então, eu fico muito feliz e eu fico olhando e Deus chama, Deus capacita, Deus faz. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu digo para você, Deus faz. Se entrega a Ele de verdade. Quando eu se entreguei a Jesus, veio um monte de pensamento de coisa errada que eu tinha ainda para resolver e tal. Eu falei, mas agora já era. Porque eu lembrava de uma coisa que eu falava, eu nunca vou ser crente. Mas no dia que eu for um crente, eu quero ser um crente de verdade. Então, seja de verdade. Tem muita gente falsa, tem muita gente mentiroso, mas seja de verdade. Deus conhece teu coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor.